O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Agradeçamos a Deus, caríssimos irmãos e irmãs, que nos dá a alegria de participar e iniciar da primeira e última semana que nos coloca frente a frente com o grande mistério da redenção, da salvação, que nos diz respeito. Deus tem amor e compaixão para conosco, e Ele que dirige todos os passos para que este grande mistério se realize em nosso favor. Deus é maravilhoso nas suas vias, e Deus nos surpreende com quanto carinho Ele ajusta as coisas humanas, porque é difícil que nós acertemos, que nós acompanhemos devidamente tudo quanto Deus faz. Por isso, se fala nesta liturgia desta segunda-feira, se fala de justiça. Deus, nossa justiça. A justiça proclamada e exaltada no Salmo também que acabamos de dar como resposta à primeira leitura. E no Evangelho nos apresenta o homem justo. Em que consiste esta justiça de Deus? Deus, nossa justiça. Deus não tem a justiça, Deus é a justiça. E quando nós ouvimos esta palavra, justiça, logo nós pensamos no tribunal, automaticamente. Juízes, advogados, réus, estão num tribunal. Para Deus, justiça não é tribunal. Justiça é perfeição, honestidade. Justiça é santidade. É Deus que nos torna justos.
É Deus, portanto, que nos torna santos. Só Ele é justo, no sentido total. A perfeição da justiça está na mão de Deus. É necessário fazer uma limpeza na nossa cultura, no nosso instinto, quando consideramos a justiça como um julgamento que está havendo, de onde pode sair uma absolvição ou uma condenação. Com toda aquela riqueza de personalidades preparadas conforme os códigos das leis para ser respeitadas e, portanto, conforme a dissonância com as leis ou a sintonia com as leis, pode sair condenação ou absolvição do réu. Nós falamos agora de santidade. Quem é que é santo? Só Deus. Nossa Senhora é santa porque Deus a tornou santa. A santidade é a justiça perfeita. Tudo está na ordem. A santidade consiste em fazer perfeitissimamente a vontade de Deus. Quando se realiza a vontade de Deus, isto está justo. Quando se dissocia a vontade de Deus e a nossa vontade, aí começa a injustiça, que não é um crime só, mas é uma desordem que acontece na nossa vida, porque estamos desobedecendo à justiça, em que Deus já pensou tudo, em que Deus já organizou tudo, em que Deus compõe uma ordem perfeita. Fazer a vontade de Deus é o segredo da verdadeira justiça, que é sinônimo de santidade. Neste sentido, colocamos o Evangelho de hoje. Hoje nos apresenta um homem, um operário, um carpinteiro, José. É com José que começa a última semana de preparação para o Natal. E José não tem nada a ver com o Natal de Jesus, porque não é o pai de Jesus. José ainda não casou definitivamente com Maria, noivo de Maria. Já estavam prontas as núpcias definitivas para a coabitação. Mas José ainda não coabitava com Maria. Era a noiva, respeitada perfeitissimamente. E este José demonstra de ser uma pessoa honesta, uma pessoa sofrida, mas que demonstra um grande amor pela pessoa que tinha escolhido como própria noiva, futura esposa dele. Por isso que José é justo, porque ele ama Maria. Pelo fatto che ama a propria noiva, futura esposa, perante uma incompreensível atividade que para ele é misteriosa. Como pode acontecer que Maria, honesta, pura, tão simples, tão humilde, tão fiel, pudesse ter caído num crime conjugal que se chama adultério, que tivesse tido relação sessual com outro homem que não fosse o noivo, o marido. Como é possível acontecer uma coisa dessa em Maria, uma menina comportada 100%, em que não se colocava defeito, a quem José amava intensissimamente? Então aí nós podemos ponderar a grandeza
do sofrimento deste homem que está perdendo a própria noiva e per obedecer à lei mosaica ele poderia fazer duas opções: ou condená-la ao pé da letra da lei e, portanto, condená-la a apedrejamento, ou ele se sacrificar. Ele escolhe porque ama Maria, nem de longe pode pensar de ser condenada ao apedrejamento conforme a lei, mas ele se sacrifica, pensa de ele se afastar, no silêncio, desaparecer, para deixar Maria livre, não atingida por uma condenação. A justiça deste homem é uma santidade incrível. Por isso, Deus que o preparava, toma a iniciativa para liberar José de uma situação tão delicada e tão sofrida. E em sonho, a José revela o grande mistério que aconteceu em Maria. Por que tudo isto? Porque Maria já estava no 3º mês de gravidez. Os sinais da gravidez já se viram. Logo que recebeu o anúncio do arcanjo Gabriel, que foi a escolhida para ser a mãe do Salvador, e o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se tornou nela carne, homem. Maria imediatamente foi visitar Isabel, porque sentiu que, como jovem, deveria ajudar uma prima idosa que estava no 6º mês de gravidez, que esperava o Joãozinho, a que nós depois daremos o nome, o apelido de Batista. Quando volta da pátria, da casa de Zacarias e Isabel para Nazaré, é claro que José percebe que Maria não era a mesma. Com 3 meses de gestação de Jesus, não sabendo nada do que tinha acontecido da anunciação, um mistério grandíssimo que Maria achou por bem não revelar, porque não tinha palavras humanas para o noivo poder entender o que tinha acontecido nela. José toma esta iniciativa. Eis a santidade, a obediência à voz de Deus. Deus lhe falou no sonho. E José supera o próprio orgulho pessoal, supera toda uma preparação cultural do povo de Israel. José é o homem que obedece à vontade de Deus, embora não entendendo o que estava acontecendo, mas para ele a vontade e a palavra de Deus é irrefutável e precisa aceitá-la e obedecer. E assim faz. E José compõe a família de Nazaré. Aí nós temos esta alegria de ver no presépio 3 pessoas. O menino Jesus que nasce de Maria, que está ao lado dele, e José, que é o guardião, que é o responsável desta família nova que nasce em Nazaré, que vive em Nazaré. Nasce em Belém, mas a vida toda em Nazaré. Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, no início desta última semana, é bem colocar esta família santa, a família justa, para nos ensinar que o segredo para nós entendermos todo o mistério de Jesus, o mistério de Maria Virgem e Mãe, o mistério de José, que aceita de casar com Maria, embora não sendo pai biológico de Jesus, este grande mistério que envolve uma família justa, honesta, santa, nos convida a todos de prestigiar a nossa família, de colocar cada membro da família na justiça, isto é,
na santidade e obediência à vontade de Deus, custe o que custar, e no mesmo tempo a serviço da humanidade. É uma família que sacrifica a si mesmo para que se realize o projeto do Pai do céu, que quer salvar todo mundo se servindo de Jesus. E Jesus, para se tornar homem, se serve de Maria. E Maria, para não ser condenada e para ter o amparo e o ambiente familiar justo para poder criar Jesus, precisa de José. E José aceita esta missão com todo o sacrifício de si mesmo, renunciando à sua paternidade biológica, mas se colocando servo do Senhor, representando o Pai do céu sobre a terra, ao lado do Filho de Deus e de Maria, Jesus. E a Jesus nós entregamos também a nossa fé, para que Ele nos santifique na medida em que nós aceitamos, como José, de fazer sempre, em todo lugar, a vontade de Deus, nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.